Bom dia! Estamos começando o nosso café, na hora do café, né? Hoje com leite quente e chocolate, que está frio em Brasília. Mas está muito frio em Brasília. Na madrugada chegou a 14 graus e agora nós estamos com algo entre 15 e 16 graus. Estamos começando o nosso Na Hora do Café desta segunda-feira, dia 11 de maio, em alguns estados mais, em alguns estados menos, mas estamos fechando um ciclo de 60 dias de confinamento, de aprisionamento, de desinformação, de manipulação, de transformação dos brasileiros em reféns de uma aventura que ninguém sabe no que vai redundar. O mais assustador desse atual momento da pandemia está no fato de que ninguém de sã consciência sabe o que é mais adequado de ser feito. O isolamento é uma das alternativas, mas a verdade é que esse vírus, desgraçadamente, nos dimensionou como frágeis e reféns de regimes verdadeiramente autoritários. Até que ponto nós, seres humanos, continuamos livres dentro de um mundo globalizado e estupidamente controlado? São questões que a gente precisa colocar de modo responsável, porque o vírus existe, é chinês, é ideológico, é estratégia comercial, pode ser, mas é incabível, é inconcebível, é inaceitável que diante de uma situação dessas ainda existam pessoas que ficam bajulando, babando atrás do dinheiro dos chineses. Os brasileiros talvez possam aproveitar esse momento de pandemia e de histeria para avaliar bem sobre as conveniências de certos acordos, de certas parcerias, de certas idolatrias esquerdopatistas que algumas pessoas têm. Estamos fechando 60 dias e não se vê melhora alguma. Por vezes tem-se a impressão de que tanto sacrifício, na verdade, está sendo em vão. Lamente-se pelas mortes, mas é preciso reagir. E reagir com firmeza e com convicção. Tá bem quentinho esse chocolate aí. Vamos começar aqui mandando os recados, que são coisas fundamentais. Nós já começamos nessa madrugada, antecipamos o IETS e trabalhamos ele a partir da meia-noite, todos os dias, de segunda a sexta. Sábados a gente faz ele às 10 da noite. Nós vamos trabalhar com abordagens temáticas. Nessa madrugada nós tratamos da questão da comunicação, que seriam propostas e pressupostos de uma comunicação conservadora, e vamos avaliar outros temas para que a gente possa realmente interagir de modo permanente com aqueles que constroem e fazem o canal de Brasília. Vamos seguir aqui, continuamos na luta pelos 100 mil, você tem a opção de ajudar, inclusive financeiramente, tanto no Superchat, quanto no Apoia-se, ou então em depósito em conta. Mas o Apoia-se é uma ferramenta
que algumas pessoas não gostam, sabe? Então tem 3 alternativas. Tem o depósito na conta, tem o Superchat e tem o Apoia-se. Certo? Vamos para as notícias? As inscrições para o Enem 2020 estarão abertas a partir de hoje, certo? E até o dia 22 de maio. Então, as inscrições do Enem abrem hoje e vão até 22 de maio. O endereço é enem.inep.gov.br. enem.inep.gov.br. A primeira versão digital do exame será em 22 e 29 de novembro e as provas presenciais dias 1º e 8 de novembro. A taxa de inscrição custa R$ 85 e deve ser paga entre 11 e 28 de maio. Não confunda, a data para pagamento da taxa de inscrição vai até o dia 28 de maio. Mas as inscrições começam hoje e vão até o dia 22. Começa hoje também mais uma fase da campanha nacional de vacinação contra a gripe. De acordo com o Ministério da Saúde, essa fase da campanha será dividida em 2 etapas. De hoje até o dia 17, público-alvo pessoas com deficiência, crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes e mães no pós-parto até 45 dias. Na segunda etapa, entre 18 de maio e 5 de junho, serão incluídos professores das escolas públicas e privadas e adultos de 55 a 59 anos. Os dados do Covid: o Brasil chegou a 11.123 mortes, segundo dados do Ministério da Saúde, né? São 162.699 casos confirmados. Com esse total aí de 11.123 mortes, nós tivemos também 64.957 pessoas que se curaram e ainda há 1.892 mortes em investigação. Os números, eles nem se, por exemplo, colocar assim, não, ontem teve 496 mortes, mas não, porque na verdade muitas vezes são mortes de, por exemplo, o número de mortes no domingo foi 496, mas 132 eram de dias anteriores, então a gente não tem um balizamento, por isso que é mais complicado falar. São Paulo concentra o maior número de mortes, 3.709, seguido Rio de Janeiro com 1.714, Ceará com 1.114, Pernambuco com 1.047 e Amazonas com 1.004 casos. Lamentável. Eu acredito que teremos aí um processo que isso vai acabar repercutindo no processo político, né? Vamos girar as notícias? Correio do Povo: Orla do Guaíba fica cheia, mas não lota no Dia das Mães. Gazeta do Sul: prefeito prorroga regras para funcionamento do comércio. Jornal NH: Campo Bom retoma aulas com ensino à distância. Cerca de 9.500 estudantes da rede municipal serão atendidos a partir de hoje. Notícias do dia: após a Operação Oxigênio, secretário da Casa Civil deixa o governo de Santa Catarina. O Moisésinho, tadinho, né? Virou governador por causa do Bolsonaro, virou as costas para o Bolsonaro, foi correr para os braços do Dória et caterva, e agora está aí, tudo para ser caçado. A desgraça da vida dele começa quando ele renega Bolsonaro. Gazeta do Povo: criticada por Bolsonaro, a OMS recebe do Brasil a 8ª maior contribuição do mundo. Espera até o Bolsonaro ficar meio bravo para ver se vai continuar recebendo. Folha de Londrina: comércio de Londrina faz balanço positivo do Dia das Mães. Diário dos Campos, lá de Ponta Grossa, né? Dos
4 casos de Covid no município, 12 já estão recuperados. Não há óbitos ainda lá. Jornal do Comércio do Recife, governo de Pernambuco deve anunciar medidas mais duras de isolamento nesta segunda. O Fluminense, Prefeitura de Niterói dá início à fiscalização das novas regras que restringem a circulação na cidade. Folha Vitória, comércio reabre as portas nesta segunda-feira na Grande Vitória. Jornal Extra de Alagoas, ir às praias de Alagoas está proibido até o dia 20 de maio. Também não queria ir. Eu não queria ir. Brincando, mas morar numa cidade que tem praias bonitas e você ser proibido de frequentá-las deve ser um sacrifício também muito grande. Tribuna do Norte. Pedido de seguro-desemprego demora 40 dias para ser agendado no Rio Grande do Norte. Correio da Paraíba, demanda dobra e doações de leite caem pela metade. O Liberal de Belém, Pará ainda é o terceiro no ranking de isolamento, mesmo sob decreto do tal do lockdown. Já estão surgindo as piadas sobre lockdown, né? E demorou. Eu quero ver, volto a dizer, eu quero ver qual vai ser o primeiro estado que vai ter uma criança registrada com o nome de lockdown. Lockdown não sei do que. A região de Itabuna e Ilhéus já curaram 247 de Covid. Duas cidades somam também 21 mortos. Tribuna da Bahia. Bahia registra 5.546 casos de Covid e 198 mortes, né? E 1.382 pacientes se recuperaram, sendo que 3.964 ainda permanecem sendo monitorados. Cruzeiro do Sul, ônibus do BRT começa a chegar em Sorocaba. Tribuna de Santos, prefeitos projetam retomada econômica. Se não tiver retomada econômica vai ser complicado. Correio Popular de Campinas, Jonas estuda a permissão de abertura de atividades. Prefeito garante que não se trata de plano municipal de flexibilização, mas algo mais simples. Algumas atividades serão autorizadas a funcionar a partir de um anúncio que o prefeito deve fazer hoje. Diário do Nordeste, pandemia afeta trabalho e renda de catadores de resíduos sólidos em Fortaleza. Campo Grande News, com 38%, movimento no comércio derruba taxa de isolamento social em Mato Grosso do Sul. Atual Amazonas, cai pela metade o número de novos casos de Covid-19 no Amazonas e cresce o de recuperados. O estado do Maranhão, rodízio de carros na ilha de São Luís começa hoje. Estado de Minas, uso de máscaras em ônibus é obrigatório. Diário do Rio Doce, UAIs de Governador Valadares e de Varginha reabrem nesta segunda-feira, dia 11. Tribuna de Minas, hospitais de Juiz de Fora recebem apoio da iniciativa privada. Folha da Manhã, em Passos, quase 100% da população urbana tem acesso à água e coleta de esgoto. Algo como eu li a matéria, fica realmente quase 100%, dá 98%. É exceção, né? Mas os municípios menores tendem a ter um maior cuidado nessa parte aí. Diário de Uberlândia, queda na procura por táxis e aplicativos é superior a 90% em Uberlândia. Das redes sociais, Jornal da Cidade Online, Moisés, o suicídio político de um governador ingrato e traidor. Eu acredito que pode até se segurar no cargo, mas não se reelege, né? e não vira fator de influência política. De Brasília, lazer, hotéis e escritórios são os setores mais afetados pela pandemia. Justiça em Foco, OAB pede que a STF proíba a MEC de autorizar novos cursos de direito. A STF tinha que proibir, a OAB é de querer meter o bedelho em tudo que é coisa. Meu rapaz, pensa uma coisa
assustadoramente chata. Misto Brasília, máscara é de uso obrigatório a partir de hoje em Brasília. Passando rapidamente aqui pelas agências do mundo agora. El País de Montevideo, o MIDES, Ministério do Desenvolvimento Social, adverte que não cogovernará com as ONGs e sindicatos. Porque a gente sabe, né? Depois de 15 anos de frente ampla, as ONGs mandavam nas verbas públicas da Seguridade Social lá no Uruguai. Então o novo governo está cortando as asinhas e está dando... A grita está grande. Mas era normal, né? A cambada lá acostumada a roubar, imagina, né? Pensaram que nunca ia acabar a roubalheira. Agora estão sendo feitas auditorias e já foram descobertos alguns descalabros lá entre os orientales. El Mercúrio do Chile, pesquisa indica que 38% das pequenas empresas chilenas devem decretar falência nos próximos 6 meses. Todo Notícias da Argentina, 6 de cada 10 inquilinos não poderão pagar os aluguéis em maio. Andina do Peru, empresas peruanas voltam ao trabalho a partir de hoje. Deutsche Welle, a Alemanha rejeita a acusação de Trump de que Covid-19 teve origem em laboratório chinês. A Alemanha também eu vou te contar, né? Rádio France Internacional, China reconhece lacunas em seu sistema de prevenção de epidemias. NHK do Japão, país considera antecipar fim de estado de emergência em algumas regiões. RTP, Rádio Televisão Portuguesa, pais com receio de levar crianças de volta às creches. ANSA, Itália aprova decreto contra a soltura de mafiosos. Porque tinha também alguns juízes lá na Itália, parecendo juízes brasileiros, né? Financial Times, autoridades dos Estados Unidos alertam que taxa de desemprego pode chegar a 20%. La Vanguardia, de Barcelona, aumento do desemprego é a nova ameaça. Agência Brasil, campanha nacional de vacinação contra a gripe, terceira fase começa hoje. Antes de encerrar, e para a gente ter uma conversa bem rápida e que possa nos levar a algum tipo de questionamento, eu queria compartilhar com vocês uma dúvida que tem chamado minha atenção. Será que sou só eu que penso que todas essas ações do STF estão sendo tomadas, estão sendo tramadas em conjunto com o Congresso Nacional? Será que sou só eu que estou pensando nisso? Me parece muito sintomático que, de repente, o Congresso Nacional tenha saído do foco e tenha deixado nas mãos do Judiciário, principalmente do STF, a tarefa de comandar o processo político contra o presidente Bolsonaro. Você nunca parou para pensar, nunca avaliou nessa possibilidade? Eu vejo como muito estranho o fato de que o STF agora está tomando atitudes que antes vinham sendo tomadas pelo Rodrigo Maia, o Nhonho, Botafogo, e outras figuras, Alcolumbre, etc, etc. E de uma hora para outra, o enfrentamento se dá no Judiciário, pegando figuras decadentes, decrépitas, não só pela idade, mas pela postura, como Alexandre de Moraes, como Celso de Mello, que parece que quer ficar na história como realmente um ministro que nunca teve estatura para compor a Suprema Corte. Então queria que você avaliasse, enquanto estiver aí tomando café, enquanto estiver arrumando suas coisas, fazendo suas coisas, se não é por demais estranho o fato de que todo esse ativismo
do judiciário e ativismo político se dá exatamente no mesmo momento em que diminui a ação pública por parte dos congressistas. Eu fiquei matutando sobre essa questão porque é muito estranho, né? Que de repente o fronte da luta tenha saído do parlamento, que é também um espaço para isso, e tenha invadido a seara do judiciário. Para mim, que não creio em bruxas pelo que las hay, eu tenho a firme convicção de que tem o dedo, sim, dos dirigentes políticos nesse episódio. Os dirigentes do Congresso Nacional, na minha opinião, estão por trás da ação política do STF. E na sua opinião, isso tem alguma lógica ou é apenas uma teoria da conspiração que o frio desta manhã de Brasília me enseja? Qual a sua opinião? Enquanto eu vou tomando meu chocolate quente, eu vou me despedindo de vocês com um grande abraço e a gente se reencontra de novo amanhã para mais um Na Hora do Café.